Então, essa placa tem 20 watts de potência, que deve corresponder então mais ou menos a 20 volts com 1 ampere. Aí esse vídeo aqui é só para ilustrar qual que é a diferença entre corrente e tensão, ao mesmo tempo que a gente introduz um conceito que é de mecânica quântica, que é o efeito fotovoltaico, que é análogo ao efeito fotoelétrico. Então, se você fizer um pouco de sombra na fotovoltaica, estou colocando uma folha de papel aqui, essa folha de papel aqui na frente, ó, eu cobri mais ou menos a área da folha de papel, vou colocar ela aqui em cima logo. A diferença de potencial praticamente não muda. Isso não significa que ela está gerando menos, está gerando o mesmo tanto de energia, muito pelo contrário. Se a gente trocar e for medir a corrente, o 10 aqui corresponde a 1 ampere. Então, se você for medir a corrente, aí a situação é totalmente diferente. Ó, ele estabilizou em mais ou menos 1 ampere. E se eu fizer um mínimo de sombra, ó, se eu coloquei um pedaço da minha mão aqui fazendo uma sombra, a corrente já desce abruptamente. Então, como a potência é o produto da tensão pela corrente, isso significa que a potência diminuiu muito, mesmo quando eu cubro um pouco a fotovoltaica. A explicação de por que isso acontece é o conceito de mecânica quântica, da fundação dela, da quantização das trocas de energia. Então, se você procurar a densidade de corrente elétrica no Google, por exemplo, aqui para mim apareceu a primeira imagem, foi essa aqui, ó. Então tem uma descrição do que é a densidade de corrente elétrica, que ela é entendida então do seguinte aspecto. Ela é o número de cargas, cada bolinha nessa figura representa uma carga que está se movendo no fio, vezes a velocidade das cargas. Então, a densidade de corrente elétrica, matematicamente, a gente escreve ela assim. Então, J é o valor de uma carga individual, vezes o número de cargas, vezes a velocidade das cargas. O que isso tem a ver com o que a gente está observando com a fotovoltaica? O fenômeno que acontece ali, então, é o seguinte: se a diferença de potencial não está mudando, aquilo significa que a velocidade das cargas também não está. É isso que a diferença de potencial mede, de certa forma, é a velocidade dos elétrons no fio. Se a carga dos elétrons também não está mudando, já que a carga é menos E e é constante, então o único parâmetro que pode estar mudando aqui quando varia a corrente no medidor ali do jeito que a gente mostrou no vídeo é o número de portadores de carga. Então, quando eu coloco a folha de papel, continua 20 volts. Então, quer dizer que a velocidade dos elétrons não muda. Por outro lado, a corrente cai bastante, o que significa, então, que se a corrente caiu e eu não troquei de fio, não mexi no circuito, então é porque a densidade de corrente variou. E o único parâmetro da densidade de corrente que pode ter variado é justamente o número de portadores de carga. O que isso diz, então, é que a quantidade de luz que chega na placa tem que ser analisada no seguinte aspecto. Existem, então, partículas de luz, que a gente chama de fótons, que a gente não vê, não observa, mas a teoria funciona se a gente considerar que elas existem assim, e cada fóton vai trocar energia com um elétron e dar velocidade para ele. Então, quando eu cubro metade da placa com a folha de papel, vamos supor que eu dividi por 2 o número de fótons que chega na placa. Mas eu não troquei a energia dos fótons. Então, por isso, os elétrons que absorvem aqueles fótons da parte de cima da placa continuam saindo com a mesma velocidade
que saíam antes de eu cobrir a parte de baixo da placa. Então, a quantização nesse aspecto significa que as trocas de energia são feitas um a um, no sentido de que um fóton transfere toda a sua energia para um elétron.